Muito bem, vamos ler a palavra, queridos. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Eu quero ler com você alguns versículos desse capítulo. Quero ler a partir do versículo de número 7. Gênesis 3, a partir do 7 até o 11. Vamos ler a palavra. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Quem pode dizer amém pela palavra do Senhor? Amém, Jesus, glória a Deus. O tema da nossa palavra de hoje é avental de folhas de figueira. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Avental de folhas de figueira. Queridos, vamos tentar caminhar aqui a partir do texto aqui, do que nós lemos aqui. Nós vemos aqui a partir do momento em que Adão e Eva acabam cedendo à tentação e por ceder à tentação eles acabam pecando. Então a partir disso, a Bíblia nos fala que os olhos deles se abriram e eles viram que estavam nus. É bom, vale a pena mesmo, acreditando que todos entendem isso, mas vale a pena dizer que eles não eram cegos, tá? Fisicamente falando. Que os olhos se abriram, né? Eu estava hoje de manhã falando, imagina se eles fossem cegos, Deus trouxesse todos os animais, e Adão e Eva ter que dar nome para os animais cego. Misericórdia, imagina o que iria sair, né? Então não era uma cegueira física, era uma cegueira espiritual. Os olhos deles se abriram a partir do momento em que eles cederam à tentação e pecaram. A partir deste momento os olhos se abriram. Mas pare para você refletir comigo, qual foi a primeira reação deles? E pegando aqui, principalmente de Adão, após a queda, qual foi a primeira atitude deles após a queda? Foi, primeiro, se esconder de Deus. Essa foi a primeira coisa que nós observamos aqui na palavra, eles se esconderam de Deus. Mas se você for dar sequência, qual foi a segunda coisa que aconteceu? De tão séria. Primeiro, eles se esconderam de Deus. Logo depois, eu vou caminhar com você daqui a pouco em cima disso, mas é importante que eu adiante para você. Primeira coisa que eles fazem, ao pecar, eles se escondem de Deus. Segunda coisa, depois eles saem para se apresentarem diante de Deus, para tentar alcançar dele a justificação, tentar alcançar dele a aprovação, mesmo diante de tudo que tinha acontecido com eles. Eles saem do meio do mato para justificar diante de Deus o seu pecado, em nenhum momento para reconhecer que eles haviam pecado. Eles estão voltando para Deus para justificar o erro que eles fizeram, ok? Essas foram as duas primeiras coisas que nós observamos. Agora, eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Quem estava escondido no meio do mato? Vamos interagir, vamos lá. Quem estava escondido no meio do mato? Mas a pergunta do Senhor foi assim: onde estás? Não eram duas pessoas? O correto aos nossos olhos, qual deveria ser a pergunta? Onde vocês estão? Mas ele não pergunta assim. Ele pergunta: onde estás? Pastor, faz algum sentido essa pergunta? Faz muito. Eu quero chamar sua atenção para uma coisa, preste atenção nessa frase. Nós podemos pecar no atacado, mas a prestação de contas com Deus é no varejo. Pegou aí? Guarde isso. Nós podemos pecar no atacado, mas a prestação de contas com Deus é no varejo. Quem estava envolvido naquela trama? Adão, Eva e a serpente. Olha para a Bíblia, eu não vou ter tempo de ver isso com você, mas olhe para a Bíblia. Adão, vem cá. Eva, você agora. Serpente. Foi uma prestação de contas individual.
Ah, mas foi o fulano que me convidou. O ciclano até pagou para eu ir. Não importa quantos estejam envolvidos, guarde isso. A prestação de contas, seja aqui ou seja lá, vai ser individual. Quem entendeu isso aí, levanta a mão assim. Amém? É muito importante nós entendermos isso, porque desde que o homem começou a existir na terra, a partir do pecado, ele se tornou desprovido de humildade. E o homem passou desde o início a procurar um bode expiatório. Olhe com calma na sua casa, Levítico capítulo 16, que você vai ver lá que o bode expiatório, ele era trazido, o sacerdote colocava a mão sobre ele e confessava os pecados dos filhos de Israel. Ele vai levar a culpa. O Adão encontrou um bode expiatório para ele. Senhor, foi a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Eva, por que tu fizeste isso com teu marido? Foi a serpente. Então, olhe, você vai ver isso nas escrituras desde o início. A partir do momento em que o pecado entrou no mundo, o ser humano se tornou desprovido de humildade. E ao invés de admitir, ele passou a apontar alguém. Olhar para alguém, foi fulano que fez, foi fulano que me convidou, foi fulano que me tentou, foi fulano que me incentivou. Então alguém tem que levar a culpa, para que ele saia inocente, ileso da situação. E infelizmente isso é uma realidade. O texto aqui de Gênesis capítulo 3, versículo 10, olha o que ele diz: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Por isso eu me escondi, porque eu percebi que eu estava nu, eu tive medo e eu me escondi do Senhor com medo. Agora, queridos, preste atenção nessa outra coisa que eu quero falar aqui. Depois que os dois, depois do pecado, lembra que eu falei qual foi a segunda coisa? O Senhor está falando com eles, eles voltam para onde o Senhor está, eles saem do meio do mato, mas só que a Bíblia nos chama a atenção para uma coisa. Eles saem do meio do mato vestidos. Eles saem do meio do mato já vestidos, dessa forma que eles estão saindo de lá. Após a queda, a atitude do homem e da mulher foi fazer para si aventais. Diga comigo, aventais. Foram aventais de folhas de figueira, pois eles estavam debaixo de um sentimento de culpa e carregando consigo a vergonha da nudez. É dessa forma que eles saem de lá. Queridos, eu estava falando uma coisa aqui de manhã. Um dia lá numa cidade que eu cheguei a pastorear uma igreja, um irmão da igreja chegou comigo e disse: pastor, eu vim aqui conversar com o senhor que eu vou sair da igreja. Mas meu irmão, o que foi que aconteceu? Por que você vai sair da igreja? Eu vou sair porque eu descobri na Bíblia que usar bermuda é pecado. Meu irmão, aonde você viu isso na Bíblia? Pois é, está na Bíblia, pastor. Eu disse: você pode me mostrar? Eu disse: posso. Aonde é que está? Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes e vigie para que não seja mostrada a vergonha da sua nudez. Meu irmão, onde é que está bermuda aí? Está aqui, nesse texto aqui. Aí eu lembrei de Gênesis, eu disse: meu irmão, qual era a roupa que Adão e Eva usavam no jardim? Me diga. Pense nisso aqui comigo. Adão e Eva estavam nus. Diante do Senhor eles estavam vestidos. No dia que eles colocaram folha de figueira, a nudez estava exposta. Entende? Estão comigo disso aí que eu estou falando? Eu falei isso para ele: meu irmão, eles estavam nus. O mais importante não é isso, aqui você está vendo uma bermuda aqui, mas não existe isso, eu quero que você entenda isso aqui, não tem isso aqui, mas eu não consegui convencê-lo. E ele literalmente saiu da igreja porque era pecado usar bermuda. Infelizmente foi assim que aconteceu. Agora, o versículo de número 7 do capítulo 3, olha o que está escrito. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais.
Numa versão diz que eles costuraram. E ontem me fizeram uma pergunta: pastor, como é que eles conseguiram costurar? Meu irmão, você não sabe quando alguém quer se virar brasileiro. Brasileiro então dá show, né? O período da pandemia foi o período de mais criatividade de brasileiro que eu nunca vi, né? Então imagine, meu irmão, você pega um graveto, um pedaço de árvore, porque eles crescem assim, né? Você corta um, deixa o outro maior, já fica um ganchinho ali. Pega um cipó, dá uma volta, meu irmão, né? Vai embora, agulha com linha. Costuraram uma roupa para eles ali. Então o texto nos mostra que quando eles saem de lá, eles já saem vestidos com um avental. Agora eu quero que você preste atenção em algo que eu vou falar em relação a isso aqui, que eu considero muito importante. Fazendo assim, aquilo que eles fizeram, eles estavam tentando se apresentar diante do Senhor, esperando que seus sinceros esforços mereciam uma aprovação de Deus. Porque eles estavam se esforçando para se apresentarem bem diante do Senhor. Mas a gente vai perceber que todo o esforço humano não foi o suficiente para resolver o problema, gente. Tudo que o homem fez, e dando o seu melhor, não foi o suficiente. Agora imaginem comigo, Adão e Eva saindo lá, e o Adão assim, com uma cabeça brilhante. Imagina ele dizendo, Adão, comparecendo diante do Senhor, dizendo, Senhor, isso aqui o texto não mostra, mas eu estou parafraseando para que você entenda, Senhor, eu comi do fruto que o Senhor proibiu que eu não comesse, mas eu já tive uma excelente ideia para resolver o problema que eu causei. Aí imagina Deus perguntando, qual foi, Senhor? Fiz folhas de figueira, fiz um avental para mim. O que o senhor acha? Dá para resolver? Então pare para você pensar que o que tem acontecido, a religião, a justiça própria, tem feito com que o homem busque soluções em si mesmo, para tentar resolver um problema que ele não consegue resolver. É isso que infelizmente tem acontecido, e isso tem sido uma realidade. O texto nos mostra que eles fizeram aventais de folhas de figueira. Quem foi que fez? Adão e Eva. Eles fizeram. Agora preste atenção nisso aqui. Isso nos fala, vou repetir, do esforço humano, nos fala da religiosidade, nos fala da justiça própria. E o que mais nós precisamos ver sobre isso? Que era incompleto aquilo que eles fizeram. Não era completo. Por que, pastor, era incompleto? Lembre-se que eu falei, o texto nos mostra que foram aventais que eles fizeram. A palavra avental, olha a definição dela. O termo, ele vem da origem, na expressão latina que é ab ante. A-B-A-N-T-E, que significa à frente. A palavra avante é uma variação dessa expressão que se refere a algo que fica à frente do corpo. Para você entender, folha de figueira, ela é o formato parecido com um coração. A folha de figueira. Então, se você for procurar pesquisar no original, eles estavam apenas com uma folha de figueira cobrindo a genitália deles. Era apenas uma folha. Por isso que eu estou dizendo que era algo incompleto. Porque, vou mais além. Preste atenção, era uma folha de figueira que murcha, que rasga, que seca, que apodrece. Então preste atenção à solução que o homem está encontrando para resolver o problema do pecado. Ele se cobre com uma folha de figueira, que é tão pequeno, que tipo assim, em comparação ao tamanho do problema, era algo que vinha para não, de fato, que não vinha como uma solução da parte do Senhor. E ele cobre somente para cobrir as partes dele, a mulher, o homem, e eles estão se cobrindo somente com aquilo, e parece que aos olhos deles era o suficiente. Porque estão vendo a nudez, Deus diz, vamos colocar isso aqui, que nós vamos resolver o problema da nudez. Agora, ouça mais, foram feitos de folhas de figueira. Ou seja, o tempo, como eu lhe falei, iria rasgar, murchar, secar e iria acabar. E depois o que iria acontecer, pastor? Eles teriam que novamente fazer novos aventais.
E depois que secasse aqueles, estragasse, rasgasse, teriam que fazer e fazer e fazer por toda a vida. Entende? Essa aqui foi a brilhante ideia, a solução que veio para eles. Porque no momento estava bonito, mas depois poderia rasgar facilmente, ia secar, iria envelhecer, iria murchar. Aí eles teriam que fazer tudo de novo, porque está se tratando de um esforço humano para ser aceito. O homem se esforçando ao máximo para ser aceito aos olhos do Senhor. Mas nós percebemos o quê? Que não deu certo a decisão, a tentativa de Adão e Eva para solucionar o problema causado pela desobediência deles. Não foi o suficiente. O avental era um tipo de vestimenta inadequada ou improvisada, se eu posso dizer assim, chamar de vestimenta, que era para encobrir a condição pecaminosa deles. E infelizmente é isso. E é de se esperar o quê? Que a religião, ela exija um esforço do ser humano para que este busque uma solução em algo que infelizmente é incompleto, mas que possa fazer com que ele se apresente da melhor forma possível diante do Senhor. É como se ele dissesse, olha, essa folha de figueira não é completa, mas eu estou dando o meu melhor aqui para eu comparecer diante do Senhor, talvez Ele possa me aceitar, Ele possa me perdoar. Mas eu tenho que deixar uma coisa bem clara, eu estou dando o meu melhor. E aí a gente vai perceber que o melhor do homem, na condição de pecador, não é o suficiente para resolver o problema diante de Deus. Alguém está comigo aí, gente? Guarde isso aí. Então preste atenção que estava se tratando de quê? De algo insuficiente, falho, incompleto. Mas Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em perdoar. Deus é rico em graça. Por que eu estou lhe falando isso? Porque a solução que não veio do homem, ela veio de Deus. Aquilo que o homem não conseguiu fazer, Deus conseguiu fazer. Gênesis capítulo 3, versículo de número 21. Olha o que está escrito. E o Senhor Deus fez, me ajude aí por favor, fez... O que aconteceu, Jeová? Gênesis 3, 21. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Olha aqui para mim. Escute. Se folha de figueira fosse o suficiente, Deus faria vestes. Se folha de figueira fosse suficiente, Deus faria vestes. Não faria. Deus não repetiu, eu vou fazer folhas melhores. Não, eu vou fazer vestes. E vestes foram feitas do quê? As vestes foram feitas do quê, queridos? De pele de animais. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, as roupas foram feitas pelo Senhor. Amém? Primeira coisa, as roupas foram feitas por Deus. As primeiras foram feitas por Adão e Eva. Descarta isso, que não vale, que não serve, não vai resolver o teu problema. Eu tenho a solução para você. E Deus então faz vestes para eles, roupas, Ele mesmo produz isso. Segunda coisa, eram completas, diga completas. Enquanto os aventais não são completos. O que é um avental, queridos? Você pega, chega lá, eu vou lavar louça. Dá aquela engatada aqui, desce ele aqui. O que cobre atrás? Nada, é só um fio para amarrar aqui. Você entendeu quando a Bíblia fala que foi um avental? Fizeram o avental de folhas de figueira. Imagina eles desse jeito para comparecer diante do Senhor. Foi desse jeito que eles compareceram diante do Senhor, com aventais. Desse jeito eles estão chegando. Agora entende? O que Deus fez, foi Ele mesmo quem produziu, e era algo completo, não precisava ser acrescentado. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque para você pensar como tem funcionado a coisa. Pastor, eu já recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. O que mais eu preciso fazer para ser salvo? Você entende a necessidade que o homem sente de sempre estar acrescentando alguma coisa?
E ao acrescentar alguma coisa, ele está dizendo, sem palavras, o sacrifício de Jesus não foi o suficiente para me salvar, eu preciso acrescentar mais algumas coisas. Lembra o jovem rico? Mestre ou bom mestre, o que eu preciso, ou o que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? É importante nós refletirmos sobre isso. Primeiro, eram completas. Primeiro foi o Senhor que fez. Segundo, eram completas, não precisava ser acrescentada. Terceiro, o material que foi usado pelo Senhor foi pele de animal. Você lembra que domingo passado eu ministrei uma palavra e eu usei alguns textos aqui que eu quero repetir. O que o texto nos mostra? Nos mostram que coisas que aconteceram na antiga aliança, lá atrás, eram apenas sombra daquilo que haveria de vir. Aquilo não era a realidade das coisas, eram sombras. E os textos nos mostram isso. Preste atenção, por favor. Olha o que está em Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não a realidade. Ok? Colossenses capítulo 2, versículo 17. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Eram sombras, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo ele diz, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, o que eu estou querendo lhe dizer com isso? Preste atenção, Adão e Eva comparecem diante do Senhor, vestidos com um avental feito de folhas de figueira. E Deus está vendo, isso não é o suficiente, isso não é aquilo que vai resolver o problema. E Deus então trabalha, pega animais, um animal ou mais de um animal, ele sacrifica aqueles animais, o que dá para entender, os animais são sacrificados, oferecidos, e é tirado a pele deles, para fazer vestimentas, para cobrir a nudez do homem e da mulher. Deus ele mesmo está providenciando o sacrifício pela morte de alguém. Aquela pele está sendo tirada do sacrifício que está sendo feito, tirada para fazer vestes, para resolver o problema da nudez do homem. Como está em João capítulo 1, versículo 29, Jesus Cristo, lembra, no dia seguinte está escrito que João Batista viu quando Jesus vinha se aproximando dele, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo veio para trazer a solução onde não existia a solução. Ele veio ser a resposta onde não existia a resposta. O Senhor Deus, o que ele fez? Ele sacrificou um cordeiro sem defeito, tirou sua pele e fez vestes para cobrir a nudez de Adão e Eva. Ele está fazendo isso. Queridos, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, versículo 21, o que nós estamos vendo? Nós vemos nesse texto a beleza da obra que Deus providenciou para salvar o pecador. Vou repetir. Gênesis capítulo 3, versículo 21, nós precisamos olhar para este versículo e ver nele a beleza da obra que Deus providenciou para salvar o pecador. Isso é tão sério, para você pensar. Eu tive a oportunidade de estar ontem em um velório e eu falei algo lá. Pare para você pensar, pense nisso aqui comigo. O texto, ele nos mostra, eu estou só pulando um pouco para você entender. Mas o texto de Gênesis 3 fala que, depois que eles pecaram, Deus ele proibiu o acesso do homem à árvore da vida, através de um querubim que estava com uma espada desembainhada. Por que Deus proibiu? Porque se Deus permitisse que o homem comesse da árvore depois de ter pecado, ele ia viver como um eterno pecador. Você entende isso? Ele iria viver como um eterno pecador, se Deus permitisse que ele comesse daquela árvore. Mas Deus não permite, porque Deus está trabalhando, e lembre-se, tudo aquilo era sombra. Deus está dizendo, a realidade está por vir. Cristo ele vai se oferecer, e ele então vai abrir essa porta para que você tenha novamente esse acesso à árvore da vida que se encontra no paraíso, que se encontra no jardim de Deus. Então ele está nos mostrando isso agora. O que representa a pele, pastor?
A pele, ela fala de vestes, ela fala de manto, que nós chamamos de graça divina, que nós chamamos de favor imerecido de Deus aos homens. Então as vestes, elas falam disso. Quando Deus pega e cobre o homem, veste o homem para cobrir o seu pecado, cobrir as suas falhas, as suas culpas, o que Ele está fazendo? Ele está usando de graça e de misericórdia para com o homem pecador. E está cobrindo com o sangue derramado, com as vestes do cordeiro dele, para resolver de uma forma completa o problema do seu pecado. Ele está trabalhando isso para resolver essa situação. Ok? Agora eu quero ver com você uma outra coisa aqui que eu considero muito importante. Capítulo 22 de Mateus, por favor. Mateus 22, do versículo 13 em diante. Olha o que está escrito. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais. Diga assim comigo, ai, 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 ai. Eu vou repetir a leitura para você entender o que eu estou falando. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais e perguntou-lhe, amigo, por favor, com muito amor e carinho, olhe para quem está do seu lado e diga, Deus não tem inimigos. Amém? Você lembra como ele recebeu Judas lá no jardim? Amigo, o que fazes aqui? Não é ironia não. Ele não tem inimigos, ok? Porém, a gente precisa entender uma coisa. Perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Preste atenção aqui, um comentário que eu acrescentei aqui, muito importante. A salvação, ela é comparada a uma festa de casamento. Somos chamados pelo Evangelho ao banquete do Filho do Rei. A vida eterna é uma festa nobre, um banquete real, uma celebração eterna. O banquete da graça está pronto, não precisa pagar, a provisão é farta e ampla. O Evangelho da graça coloca uma porta aberta diante de todos, mas, infelizmente, nem todos dão ouvido ao convite oferecido pelo rei. Esse banquete do qual Jesus fala, contando essa parábola, ele diz, certo rei preparou as bodas de seu filho, preparou tudo para o casamento de seu filho, e quando tudo já estava preparado, ele manda os seus servos até os convidados, dizendo com a seguinte mensagem, olha, já está tudo pronto para as bodas de meu filho, vinde para o casamento. Mas está escrito que os convidados começaram a dar desculpa. Um tinha comprado uma junta de bois e precisava experimentá-la, outro tinha comprado um campo e precisava vê-lo, um outro tinha casado e ia para a lua de mel. Aí todo mundo estava ocupado, está escrito que eles começaram a dar desculpas. E aqueles servos voltam para o seu senhor, dizendo, nenhum dos convidados que compareceram no casamento. O que aquele rei diz? Eles não eram dignos de participar das bodas do Cordeiro. Aí você sabe o que ele diz, agora eu quero que vocês vão pelas encruzilhadas, vão pelos becos, vão por todo lugar que vocês encontrarem, vão trazendo todos que vocês encontrarem, porque eu quero ver a minha casa cheia. Eu quero ver a minha casa cheia. E aí eles fazem isso, e vem trazendo todo mundo. Aí nós chegamos no texto que nós lemos. O rei entra na festa para cumprimentar os convidados. E entre todos, acredite, ele encontrou um que não estava vestido apropriadamente para aquele casamento. O texto nos diz, ele não estava vestido com vestes nupciais. Ai, 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 ai. Olha aqui para mim, escute o que eu vou lhe dizer. Cristo, ele virá buscar a sua noiva, porque ele tem um casamento marcado com ela. Isso pode melhorar, eu vou falar 3 vezes que é para engrossar isso aqui. Cristo virá buscar a sua noiva, pois ele tem um casamento marcado com ela. Cristo virá buscar a sua noiva, pois ele tem um casamento marcado com ela.
Amém, queridos? Agora, o meu conselho para você que está me ouvindo e para aqueles que estão nos assistindo é: não compareça nessa festa de casamento sem vestes apropriadas. Vou repetir. Não compareça neste casamento sem veste nupcial. Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são o quê? Olha aí, gente, são... Lembra a pele, as vestes que o Senhor fez? Bem-aventurado aqueles cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais atribuirá pecado. Avental de folha de figueira não resolve o problema da nudez do ser humano. Deus viu e preparou vestes. Aí sim você pode olhar para o texto e vai dizer: Deus nunca vai atribuir pecado àquele que se permitiu ser vestido com as vestimentas do Cordeiro. Isaías capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Aí você pergunta: por quê? Porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Meu Deus, meu Deus. Alegrar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Olha aqui para mim, a veste é dele, o manto é dele, a justiça é dele. Isaías diz da parte do Senhor: nossa justiça, ela é como trapo de imundícia. Senhor, eu estou dando o meu melhor não é o suficiente. Não é o suficiente. Por isso ele precisou providenciar. Eu vou concluir isso aqui dizendo: nós temos duas opções para comparecermos diante do Senhor. Primeira, nós podemos comparecer diante dele com um avental feito de folhas de figueira, ou nós podemos comparecer diante dele com vestes que ele mesmo providenciou para nós. É certo que esse casamento vai acontecer. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, João 14, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei para vós outros, e vos receberei para mim mesmo, a fim de que onde eu estou, estejais vós também. Não compareça nesta festa de casamento sem vestes nupciais. Não compareça. Hoje, ele quer trocar vestes.